A paz do Senhor Jesus a todos e a todas. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor com vocês. Eu resolvi fazer esse vídeo, né? Tenho colocado no meu coração de a cada dia fazer um vídeo compartilhando um pouquinho da palavra do Senhor, né? Com os irmãos. E porque nós temos visto na internet muitos vídeos, né, de ensinando tutorial de maquiagem, tutorial de moda, ensinando dicas de coisas domésticas, né, receitas, um monte de outras coisas. Mas você vê pouquíssimos vídeos ensinando a palavra de Deus, compartilhando a palavra de Deus. Então eu resolvi fazer isso, né, compartilhar a palavra de Deus através de vídeo, né. E eu criei um canal para estar colocando esses vídeos que se chama Edifiquem-se, né? Ou seja, todos nós cristãos precisamos nos edificar uns aos outros. Não quer dizer que é só o pastor que tem uma palavra para você, o profeta, o presbítero, o diácono, ou alguém que tem alguma autoridade máxima na igreja. A palavra do Senhor diz que nós temos que edificar uns aos outros, que nós temos que ensinar a respeito da palavra do Senhor para os outros, para os nossos irmãos, para o próximo, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo justamente para isso, para compartilhar a palavra do Senhor. E espero que você também possa se inspirar para fazer o mesmo, né? Compartilhar esse vídeo, ou você mesmo também gravar um vídeo também compartilhando a palavra do Senhor. Te desafio a isso também, né? Porque o que mais nós precisamos hoje no mundo é de compartilhar a palavra do Senhor. As pessoas não precisam ouvir como se maquiar, como se vestir, se o seu interior está totalmente desarrumado, vamos dizer assim, né? Está totalmente destruído. A gente precisa de fazer mesmo vídeos para poder estar cuidando do interior, da nossa alma, porque o externo tem milhões para ensinar a cuidar, mas o nosso interior são poucos, né? Então não vamos nos deter somente nos cultos, ouvir a palavra e ir embora para casa. Vamos compartilhar a palavra de Deus com o nosso próximo, aquilo que a gente tem ouvido dos nossos pastores, aquilo que a gente tem ouvido, né, dos nossos discipuladores, nossos líderes, aquelas pessoas que têm cuidado da gente. Tudo que a gente tem ouvido, vamos levar adiante, vamos passar para outras pessoas. Não é tão difícil de pregar a palavra de Deus, a gente precisa sim empenhar, né? E eu quero compartilhar com vocês a palavra que está escrito em Salmos capítulo 11, versículo 1 em diante. Diz assim: No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras as tirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? É nesse versículo que eu quero me deter. Nós só temos uma pessoa para nos refugiar, que é no Senhor Jesus. E aqui fala que quando os fundamentos, no versículo 3 do Salmo 11, diz assim: quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Nós sabemos que para a construção de uma casa, precisa-se dos fundamentos, precisa do fundamento, né? A base para poder se construir tudo. Eu não sei como que funciona a questão de construir uma casa e tudo. Eu sei que precisa de uma base, de um fundamento. Eu sei que se não tiver um fundamento, se não tiver uma base, essa casa vai desabar, né? Então, todo bom pedreiro sabe que quando ele vai edificar uma casa, ele precisa de colocar uma base nela, né? Precisa de colocar algo firme, algo sólido, para que essa casa esteja bem fundamentada, para que ela não caia quando vier a chuva, quando vier uma tormenta, quando vier ventos fortes e outras coisas mais. Então ele precisa de construir bem. Então, quando um pedreiro ele vai fazer uma construção, a parte mais demorada de uma construção é a base, porque ela tem que ser muito bem feita. Então é uma parte que eles investem mais tempo, né? Então, aqui fala, nesse versículo fala, quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Ou seja, se não tem um fundamento,
Se você tem uma base, se você tem um fundamento, você vai construir uma casa aí. Se por casualidade acontece que a casa foi mal construída e tal, ela cai. Se você tem um bom fundamento, como diz a palavra do Senhor, se você tem um bom fundamento, você pode construir de novo em cima. Porque o fundamento é bom, é sólido. Pode construir o que você quiser em cima, ou algo até maior. Mas se você não tem um fundamento, como que você vai construir algo sem um fundamento sólido? E o fundamento é a palavra de Deus. E nós precisamos nos empenhar mais de ler a palavra de Deus, de buscar, de aprender mais da palavra do Senhor, comer mesmo. A palavra de Deus mesmo fala que nós temos que nos alimentar do livro dessa lei. Ou seja, nós temos que nos alimentar da palavra do Senhor. Eu quero agradecer também ao nosso querido apóstolo Ari Caetano, da Igreja Comunidade Vila da Penha, aí no Rio de Janeiro. Que o Senhor possa abençoar muito a vida do Senhor, apóstolo. Eu lembro que quando ele veio aqui, no ano passado, quando o apóstolo veio aqui, ele me presenteou com essa Bíblia, a Bíblia de estudo, colorida. E eu amei esse presente, que eu acho que o melhor presente que uma pessoa pode receber é uma Bíblia. Porque não tem presente melhor que você pode dar para uma pessoa do que a palavra de Deus. Né? Eu mesmo já presenteei muita gente com Bíblia, tanto adulto quanto criança, porque eu acho que essa é a base, o fundamento é a palavra de Deus, e nós precisamos de passar isso, de ensinar a palavra de Deus para o nosso próximo, porque a palavra de Deus fala que muitos perecem por falta de conhecimento. E de conhecimento de quê? Conhecimento da palavra de Deus, porque tem muita gente que não tem vergonha de ensinar. Tem vergonha de falar a palavra de Deus, não sabe como falar. Se você às vezes fala um versículo, você manda um versículo para alguém, você já está fazendo a sua parte. Se você ensina ou explica esse versículo, então, melhor ainda, né? Então, a palavra de Deus é o nosso fundamento, é a nossa base. Nós precisamos nos fundamentar na palavra de Deus. Ou seja, como que a gente fundamenta nisso? Ler ela todos os dias, comer. Sempre que eu vou pegar a Bíblia, eu sempre ensino isso também. Quando você vai pegar a palavra, pega a sua Bíblia, antes de você começar a ler, pede: Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento da tua palavra, que eu possa entender, me dá revelação, Senhor, do que está oculto aqui na tua palavra, que eu quero aprender da tua palavra. E em Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E o que isso quer dizer? A palavra de Deus, se você for ver, você pode pegar a palavra de Deus, é um livro como outro qualquer. É um livro, não? A Bíblia é um livro. Você pega a Bíblia e você começa a ler, você pode ler e você vai ver um montão de histórias aqui. E sempre vai ser essa mesma história. Mas quando você pede para Deus revelação, um versículo não é somente um versículo. Vai ser muito mais que um versículo. Porque a própria palavra diz que ela é viva e eficaz. Ou seja, se a palavra é viva e eficaz, algo que é vivo não é morto, como um livro de historinhas infantis. Que você lê, você sabe que a história, o começo, meio e fim, sempre vai ser o mesmo, né? Sempre vai ser o mesmo. A pessoa, a bruxa má morre e o príncipe encantado apaixona pela menininha pobre, faz ela ficar rica e são felizes para sempre. Normalmente as histórias são todas as mesmas. Sempre tem um começo, meio e fim. Mas a palavra de Deus não tem começo, meio e fim. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, toda vez que você for ler ela, você vai ter uma revelação diferente, você vai ter algo diferente da parte de Deus. Você pode ler o mesmo versículo, você pode ler o versículo hoje, amanhã você vai ler o mesmo versículo, Deus está te mostrando outra coisa. Então quando fala, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, é porque não está aberto explicitamente na palavra. Se ele vai te anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes, se você ler aqui, você lê um versículo, você sabe o que você está lendo aqui. Mas o que está oculto, o que está por trás desse versículo, você não sabe, você precisa da revelação de Deus. E isso que Deus quer mostrar para os seus servos. Só que nós precisamos buscar e pedir isso para Deus. Se nós queremos crescer na palavra, nós temos que pedir para o Senhor para nos dar revelação na palavra dele, crescer na palavra dele, comer ela todos os dias. Às vezes a gente dá preguiça, já viu que quando você vai ler um livro, pode ser um livro dessa grossura, esses livros de faculdade, né, que são enormes, a pessoa passa horas lendo, né, o livro. Mas por quê? Porque ela quer se formar, porque ela precisa ler aquele livro para se dar bem na prova ou qualquer outra coisa. Você vai ler um livro, às vezes, de histórias,
ou livro de poesias, ou qualquer outra coisa, você tem o maior interesse de ler. Para ler uma revista, um jornal ou qualquer outra coisa. Mas quando vai ler a palavra de Deus, você já observou? Quando você pega para ler, te dá um som terrível, você começa uma abrição de boca, uma coisa horrorosa, te dá um som. É instantâneo. Se você quer dormir, você pega a Bíblia e começa a ler, vai te dar sono. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso é algo espiritual. Porque o diabo não quer que você conheça a palavra de Deus. Porque ele sabe que se você conhecer a palavra de Deus, você vai saber como derrotar ele. E você acha que o inimigo vai querer que você saiba como derrotar ele? Óbvio que não. Então, ele vai te impedir, vai fazer de tudo para você não ler a palavra de Deus. Então, quando você lê a palavra de Deus, pede, Senhor, tira todo o sono, todo o cansaço, em nome de Jesus, que o diabo ele não tem poder na minha vida. Ele não vai conseguir me impedir de ler a palavra do Senhor. Eu vou ler, eu vou comer, eu vou me alimentar, porque o meu espírito precisa dessa palavra, o meu espírito precisa desse alimento. Eu queria deixar para você também alguns versículos que falam sobre a palavra de Deus também. Se eu fosse falar para você, eu poderia ficar aqui o dia inteiro mencionando versículos bíblicos que falam sobre a própria palavra de Deus, sobre a importância de conhecermos a palavra de Deus. Em Salmos, no Salmo capítulo 119, para mim é o capítulo que mais fala sobre a palavra, que mais fala sobre a palavra de Deus. É o Salmo 119. No Salmo 119, no versículo 169, diz assim: chegue a ti o meu clamor, ó Senhor. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. Dá-me entendimento. Só vamos ter entendimento através da palavra de Deus. Em Oséias, no capítulo 6, versículo 3, diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. O comecinho do versículo diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós só vamos conhecer o Senhor lendo a sua palavra, porque é aqui que fala sobre o caráter de Deus, fala sobre o agir de Deus, fala sobre o amor, sobre a salvação. Tudo que nós precisamos aprender sobre Deus está na Bíblia. Não procure outros meios, procure a Bíblia. Aqui está a verdade, ela é a verdade. Em João, no capítulo 1, versículo 1, que é um versículo que todo mundo conhece, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, quem é o verbo? É o próprio Senhor. O próprio Senhor Jesus é o verbo. Ele é o verbo da palavra de Deus. Ele é a própria palavra viva. Em Colossenses 1,17 diz assim: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Quem está dizendo de quem? Está falando de quem? Está falando do próprio Senhor Jesus, porque ele é o verbo vivo, ele é a palavra. Se você quer encontrar o Senhor Jesus, se você quer ele na sua vida, busca a palavra, você vai encontrar, porque ele é a própria palavra. Em Lucas 8,11 diz assim: esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. E depois diz assim, em Marcos 4,14: o que semeia, semeia a palavra. A palavra é uma semente. Então, se você, igual eu estava falando no início, se você lê um versículo para alguém, se você comenta, você explica para ele esse versículo de uma forma simples, não precisa de tanta teologia, tanta coisa para você explicar um versículo. O Senhor mesmo enche a sua boca. Ele diz que se você abre a sua boca, ele vai encher. Então, se você começa a falar da palavra de Deus, automaticamente o Senhor vai começar a te dar a palavra, vai começar a te dar tudo que você precisa para evangelizar uma pessoa, para dar uma palavra de alento para uma pessoa. Então, a palavra de Deus, ela é a semente. Se você lança essa semente, às vezes você nunca mais você vai ver essa pessoa na sua vida. Mas pode ter certeza que essa semente caiu aí nessa terra e vai ser germinada. E às vezes acontece muito, às vezes tantos missionários vão em tantos países, tantos lugares, vão semear a palavra de Deus, e às vezes nunca mais eles veem essas pessoas. Mas às vezes, aí passa também que muitos anos depois descobre que aquela pessoa que ele pregou a palavra, que ele lançou aquela semente ali, hoje é um grande pregador da palavra de Deus, é um servo de Deus, é outro missionário, é um pastor, ou ganhou muita gente para Jesus. Tem tantos casos que a gente pode ver que de tantos grandes homens de Deus que eram, vamos dizer assim, um zero à esquerda, né? Que era aquela pessoa desprezada, aquela pessoa que ninguém dava nada por ela, mas um dia escutou a palavra de Deus. Um dia teve alguém que pregou para ele, que lançou ali aquela semente, e hoje é um grande homem de Deus que escreve livros maravilhosos para edificação de vidas. Então, a palavra de Deus, ela é a semente. Semeia a palavra de Deus.
E você pode ter certeza que você vai ter fruto disso. Em 1 Pedro 1,25 diz assim: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Pode ser que você tem uma conversa com uma pessoa, você conta uma historinha para ela, ou você dá para ela alguma lição de moral, alguma coisa assim, e essa pessoa um dia vai esquecer isso. Mas pode ter certeza que a palavra de Deus, ela permanece para sempre. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Você pode ter certeza que vai permanecer na vida dessa pessoa e vai frutificar. Em João 17,17 diz assim: santificai-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Em Salmo 119, 160 diz: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Firmando de novo que a palavra de Deus é a verdade. Salmo 119, 17 diz assim: faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Posso dizer uma coisa: a palavra de Deus, ela é a verdade. Pode ter milhões de pessoas que pregam um monte de coisas. Que às vezes pregam a verdade, às vezes pregam mentiras. Ou acrescentam coisas que não estão na palavra de Deus. Ou falam coisas que às vezes é bonito de ouvir, mas não é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. Então, se você quer ter certeza de alguma coisa, lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Lê a palavra de Deus, que aí você pode ter certeza que tudo está escrito aí é a verdade. Você pode falar um monte de baboseira por aí, mas a Bíblia, ela não vai te enganar. Ela é a verdade. Se você quer a verdade, lê a Bíblia. Que você vai conhecer a Deus, você vai saber a verdade. Em Salmos, também 119:11, diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra, guardei. Salmo 119, 105 fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor, ela é luz, que ilumina, né, o nosso caminho. Salmo 119, 114 diz: tu és meu refúgio e o meu escudo, espero na tua palavra. Isaías 48 diz: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Glória a Deus. Provérbios 35 diz: toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. A palavra de Deus também é escudo. Em Atos 8, 3, 4 diz assim: Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerravam na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Olha que coisa tremenda. Uma coisa tremenda é que, olha como que Deus faz as coisas, a gente não entende a maneira que Deus faz as coisas. Por que Deus permitia que a igreja fosse perseguida? Deus permitia que a igreja fosse perseguida porque era a única maneira de fazer com que o povo se espalhasse. Se o povo se concentrasse todo no mesmo lugar, fazer aqueles seus grupinhos ali, edificando só ali entre eles, a palavra de Deus não tinha chegado aos confins da terra. Então, qual foi a forma de Deus fazer com que essa palavra espalhasse? Fazendo com que os cristãos fossem perseguidos. Então, quando eles eram perseguidos, eles tinham que correr para qualquer lugar. E assim a palavra se espalhava, porque aonde ia um cristão, a palavra de Deus ia junto. E aonde eles estavam, eles semeavam a palavra de Deus. Então essa foi a forma de espalhar a palavra de Deus. Por isso que aqui fala, no finalzinho do versículo de Atos 8, Atos 8, 3 e 4 diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Olha que coisa tremenda, né? Em Atos 12, 24 diz assim: a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Que tremendo, né? Para você ver como que a palavra de Deus é viva. Em Atos 19, 20 diz: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Aleluia. Salmo 119, 158 diz: vi os transgressores me afligir, porque não observam a tua palavra. Salmo 105, 8: lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações. Salmo 78. E em Salmo 78, no versículo 5 ao 7, diz assim: porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizesse conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos.
Esse também é um versículo tremendo, porque fala de você ensinar os filhos dos filhos, ou seja, gerações inteiras que conheçam o Senhor Deus, né? E nesse versículo, ele é um versículo tremendo, porque fala justamente você também ensinar a criança desde de pequena a conhecer a Deus, a conhecer a palavra de Deus. Eu tive a oportunidade de ensinar, de ser líder de crianças e ensinar muitas crianças a palavra de Deus, e é uma coisa tremenda, porque muitas crianças são ganhas para o Senhor Jesus e começam a ganhar outras também, e ganham as próprias famílias, ganham os pais. Eu tive a oportunidade também de conhecer uma criança também que ganhou seus pais para o Senhor Jesus através de uma escola dominical, que ele sempre chamava os pais para ir, os pais nunca iam, os pais eram bêbados, viviam na rua. E um dia eles aceitaram ir, que parece que as crianças iam fazer uma apresentação. Esses pais foram, se converteram, aceitaram o Senhor Jesus, hoje são pastores, para a glória de Deus. Tive a oportunidade de conhecer eles. Isso é tremendo, porque houve alguém que semeou a palavra no coração dessa criança. Então, eu também sou fruto disso também. Eu agradeço muito a Deus a vida dos meus pais, que me ensinaram desde criança, posso dizer que desde berço sou cristã, no sentido, meus pais já me consagraram para o Senhor quando eu era bebê, e depois começaram a me ensinar a palavra de Deus, e até hoje, para a glória do Senhor, eu estou na presença do Senhor. Então, o melhor investimento que você pode fazer é numa criança, porque ela com certeza vai dar fruto. É um coração, é uma terra fértil o coração das crianças, não? E Efésios 6:17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela também é espada, ela é capacete. Ela ataca, ela também defende, né? Ela é o nosso escudo. Então a palavra de Deus, ela é tudo que nós necessitamos para uma batalha. Em Romanos 10:17 diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se você semeia a palavra de Deus, pode ter certeza que vai gerar fé no coração dessa pessoa. Vai gerar fé no coração do seu próximo. Há quantas pessoas que às vezes precisam só de uma palavra, de um simples versículo. Em Atos 13:44 diz assim: no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Em Lucas 11:28 diz: mas eles disse: antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 22, diz assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Em Salmos 119, 41 e 42 disse: venham sobre mim também as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Assim terei que responder o que me afronta, pois confio na tua palavra. E em Tito 3:9 diz assim: mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ou seja, a própria palavra de Deus diz que nós não temos que entrar em debate, ficar debatendo a lei, ficar debatendo coisas, porque isso é inútil, é vão. Nós temos que simplesmente semear a palavra, simplesmente. Não temos que ficar debatendo, achando que está defendendo, porque o Senhor não precisa de defesa. Ele é Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade. Todos que tentaram falar contra a palavra de Deus foram envergonhados, porque não há argumento contra a palavra de Deus. Então nós não necessitamos defender, ficar debatendo, discutindo essas coisas. Nós temos que simplesmente nos preocupar em levar a palavra de Deus para as pessoas, para que as pessoas possam sair do engano. E eu tive pesquisando, porque nós sabemos que tem muitos países que não entra a palavra de Deus, né? Que nós temos que glorificar ao Senhor, porque nós temos nosso país que entra a palavra de Deus, né? Tantos países que entram, nós temos que glorificar a Deus, que podemos ter a liberdade de abrir uma Bíblia no meio de uma praça e ler a palavra de Deus. Que nós temos a liberdade de poder presentear alguém com a Bíblia. E nós temos que glorificar a Deus por esse momento. Então, por isso que nós não podemos perder tempo de ler a palavra de Deus, de comer a palavra de Deus, de ler todos os versículos, todos os capítulos. Sabe por quê? Porque pode chegar uma época que nós não vamos ter mais essa liberdade. Nós não vamos poder mais ter a Bíblia. Mas se nós tivermos a Bíblia na nossa mente, no nosso coração,
Não vamos precisar ter ela em papel, não vamos precisar ter ela assim, mas já vamos ter aqui, ó, no nosso coração, na nossa mente, guardado. Porque a própria palavra diz que o Espírito vai nos fazer lembrar das coisas que nós aprendemos. Então, o tempo que nós temos, vamos comer da palavra de Deus, vamos ler a palavra de Deus, porque vai chegar um tempo que nós não vamos ter essa oportunidade mais. Oxalá que não chegue esse tempo que vamos proibir de ter uma Bíblia. Mas vamos fazer o máximo que nós pudermos para poder ter a palavra de Deus toda dentro de nós. E há muitos países que às vezes eles têm uma página da Bíblia e aguardam assim como se fosse o maior tesouro, as 7 chaves, porque eles não podem ter uma Bíblia completa. E você tem a oportunidade de ter a Bíblia e você não abre ela. Você não usa a palavra de Deus, você só usa ela no culto. Só quando chamam você às vezes para dar um versículo, alguma coisa, você vai lá e correndo e abre a Bíblia. Mas você não tem isso de você pegar sua Bíblia, não, peraí, vou ler a Bíblia, eu tenho Bíblia. Eu tenho a oportunidade de poder me alimentar da palavra de Deus. Quantos países, quantas pessoas sonham por ter uma Bíblia completa, só tem uma página. Na Coreia do Norte é um país extremamente que não entra o evangelho. E as pessoas que estão lá, que servem a Deus, servem escondidas. Já aconteceu de 80 norte-coreanos que foram executados por possuírem a Bíblia em 7 cidades. Sabe o que eles faziam? Eles enterravam, muitos deles ainda fazem isso, eles enterram as Bíblias em potes do jardim e quando eles vão usar, eles desenterram à noite, escondidos, desenterram para poder ler a Bíblia e guardam ela de novo. Ou seja, eles têm que fazer isso escondido, irmãos, porque eles não podem ter a Bíblia lá. No Oriente Médio, mesmo no Uzbequistão, para ler a Bíblia, orar, cantar, né, para servir a Deus, só com permissão e em locais determinados. Já 80 cristãos foram presos que estavam de férias em um resort porque estavam orando, lendo a Bíblia, servindo ao Senhor. Foram presos. E pior ainda, na Arábia Saudita, a punição para quem serve a Deus e para quem lê a Bíblia, a punição de trituração de dedos, amputação de pés ou mãos, chicotadas e até mesmo a morte. Você pode pesquisar na internet que você vai ver as coisas terríveis que fazem com cristãos nesses lugares. E você tem a oportunidade de servir a Deus e não serve. E vive uma vidinha assim. Tem a oportunidade de ler a Bíblia, de presentear a Bíblia para alguém, de poder edificar a vida de outra pessoa com a palavra de Deus, e você não faz. Porque você tem preguiça, né? O sono vem. Então, deixa eu te falar, você tem uma oportunidade tremenda de levar a palavra de Deus para outras pessoas. Em Romanos 11:36 diz assim: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, porque dele, e por ele, e para ele é que nós fazemos isso. É que nós lemos a Bíblia, é que nós oramos, é que nós cantamos. É pelo Senhor, é para ele. Ele é a razão do nosso viver. Ele quem nos guarda, ele quem nos cuida, ele que nos alimenta. Ele quem cuida da nossa alma, quem nos ama incondicionalmente. E o mínimo que nós podemos fazer é, como diz nos versículos anteriores, conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É isso que nós temos que fazer. Como que a gente vai conhecer o Senhor? Lendo a palavra dele. Então é isso que eu quero deixar para você, que eu quero compartilhar com você. Leia a palavra do Senhor, se alimente dela. Aproveite a oportunidade que você tem de ter uma Bíblia na sua casa. Pega ela, não deixa ela empoeirando como muitos fazem, deixa ela aberta no Salmo 91, no Salmo 23, achando que vai ter proteção na casa dela, porque a Bíblia está aberta. A Bíblia aberta, sem que você leia, ela não tem efeito nenhum. Nunca vai ter efeito na sua vida. Ela só tem efeito quando você pega ela e lê. Aí sim ela vai ter vida. Então que você possa aproveitar essa oportunidade que você tem. Que você tem um tesouro nas suas mãos. Você aproveita essa oportunidade, lê a Bíblia, conheça o Senhor. Pode ter certeza que você vai ter muita revelação, muita experiência com Deus através da palavra dele. Amém? Que Deus possa abençoar você. E eu quero também deixar uma canção também que diz que a palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos.